Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, terminou 2022, né? Eu até gostaria de fazer um balanço das leituras de 2022. Eu acho que eu, francamente, poderia ter lido muito mais. Mas já viramos o ano novo, vida nova. Eu gostaria de dizer que esse ano eu estou começando muito bem. Eu estou lendo muito mais, estou aplicando as próprias resoluções literárias que eu mesmo sugeri, certo? Usar menos o celular, fixar tempos para leitura. Eu fiz também um short aqui no YouTube, né, 5 dicas para ler mais em 2023, e eu estou realmente tentando aplicar isso. Quem não conferiu, dê uma conferida, porque para mim está me ajudando. Espero que vá te ajudar também. Vários inscritos estão se beneficiando, e eu já aplicando elas, já acabei o primeiro livro aqui em 2023. Então hoje eu vou tratar aqui das primeiras leituras de 2023, aqui em janeiro de 2023, né? Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, conteúdos literários em geral, book hauls e mais, então aproveite, já se inscreva, deixe sua curtida, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente, e peço a gentileza de, quando for fazer uma nova compra de livros, que utilize os links abaixo, e você não pagará nada mais por isso, mas é uma maneira de você apoiar o canal. O canal ganha uma pequena comissão com cada compra que você faz, de novo, sem você pagar um centavo a mais. Então vamos lá? Bom, pessoal, estou um pouco arrastando aqui os anos de aprendizado de William Meister. Confesso que o enredo é um pouquinho mais devagar, mas eu gosto. Minha primeira impressão ao ler essa obra é que lembra muito Thomas Mann, mas o enredo ele tem seus, assim, seus momentos um pouco mais agitados e momentos, aqueles momentos de calmaria que eu sempre falo, que é bom insistir um pouco. A questão é que eu montei uma lista de 12 livros, né, que eu estou me comprometendo para 23, vou até deixar o link aqui embaixo quem quiser ver, e mais 12 opcionais aí que eu vou tentar, né, ler nesse ano de 23. Francamente, nesse ano de 23 eu queria ler mais de 30 livros. A questão é que eu queria primeiro focar nos que eu me comprometi, né? Esse aqui era do ano passado. Dos 12 livros para 22, eu tentei numa tentativa desesperada, um pleonasmo, né? Tentei uma tentativa, em dezembro de 22, de dar cabo desse calhamaço. Mas também não é o que eu falei também nos outros vídeos, não tem sentido ler correndo, né? Ainda mais Goethe. Esse é um dos primeiros Bildungsroman, né? Assim, ele inaugurou esse gênero, né? O romance de formação, e é um clássico bonito, tá, pessoal? É que ele tem um ritmo um pouquinho mais lento, pelo menos no começo. Como eu falei, ele lembra muito Thomas Mann, porque aqui, pelo menos no começo, o protagonista ele é bem romântico. E até um professor de literatura me corrigiu, o gênero dele não é romântico, é uma espécie de classicista e é antirromântico. Acho que justamente ele quer colocar aqui, né, o Goethe, uma personagem romântica, para mostrar como isso não vai dar certo. E aqui, entrando brevemente na obra, temos aqui o jovem William Meister, nascido aí de uma família burguesa, mas é aquela dialética que vai aparecer muito, né, no Thomas Mann, que se baseou fortemente no Goethe, do conflito entre o artista e o burguês, né? No caso aqui, o William Meister quer ser um artista, ele quer ser um dramaturgo, né? Ele quer subir nos palcos, né, interpretar a todo momento. Ele tem aquela paixão pelo teatro que é contagiante, né? A gente começa a falar, puxa, eu precisava também frequentar mais do teatro, de repente até virar ator. Eu tô virando, né? Quem tá acompanhando aí, tô fazendo uns videozinhos aí, né? Tô até brincando aqui de ser ator. Mas a questão é que os pais dele são burgueses e eles querem que ele tenha um emprego de verdade, né? É uma dialética, assim, né? Um conflito, né? Uma oposição pela qual vários artistas e escritores fatalmente passam, né? Imagino eu, né? Talvez a grande maioria. Os pais falam, você quer ser escritor, você quer ser ator, você quer ser, né? Tem um emprego que dê dinheiro, né? Mas tá no coração, né? Da pessoa. O Balzac passou por isso. Talvez o Goethe passou por isso, eu não sei, o Thomas Mann eu sei que passou por isso, então assim, isso volta, né, na literatura, de novo, né, é aquela coisa, o que o romancista escreve, né, na ficção, na verdade é uma coisa que muito possivelmente ele viveu, ou pelo menos, né, acompanhou de perto pessoas que viveram esses conflitos, né. Então nada é tão ficção assim, né, as pessoas falam, é tudo de mentirinha, não é nada, não, né, para quem não lê, acha que essas histórias são todas fictícias, e são, mas são baseadas às vezes fortemente, né? Às vezes são quase autobiografias aí com mudanças de nomes e lugares, né? Mas enfim, voltando aqui, então o William Meister ele tem também esse jeitão romântico assim, né? Que ele é efusivo nos sentimentos, especialmente nos relacionamentos amorosos, e isso fatalmente vai levar ele aí a decepções amorosas, né? As mulheres, imagino eu, geralmente não gostam desse tipo de cara assim tão romântico, né? Acho que uma coisa é sentimentos e tudo mais, né? Outra coisa é um exagero ali, né? Mas
talvez essa seja a crítica do Goethe, né, ao romantismo aqui. Mas é muito bonito, assim, né, esse ódio ao teatro, esses louvores, assim, né, o teatro como uma ocupação da mais nobre possível, né. Inclusive eu fiz um Reels no Instagram, quem não me segue ainda, siga @o canal literário 1. Eu inaugurei uma série aí, trechos de grandes clássicos, né, e até trouxe um aqui muito bonito, assim, onde o Wilhelm Meister descreve, na visão romântica dele ali, o que é um poeta, né. E é muito bonito. Ele é aquela pessoa onde nasce a flor da razão, que se equipara aos deuses, né? Começa a florear, né? Perdoem o pleonasmo, mas é bonito, assim, né? Muito bonito. E ele vai passando pelas cidades, ele vai fatalmente ter que trabalhar também como burguês, porque é muito difícil se sustentar como ator, né, de teatro. Mas é aquela coisa, né? Ele não está realizado, mas pelo menos nas suas andanças como burguês, pelo menos aqui no começo, ele vai acompanhando espetáculos em cidades vizinhas. E o Goethe é muito descritivo, assim, né? Ele consegue te transportar ali para essas peças e dá a sensação geral do público, dos artistas. Enfim, é interessante, só que agora eu não sei como é que eu vou encaixar isso aqui nas leituras, tá, pessoal? Eu vou tentar, assim, eu tô na página 140, alguma coisa, tem 600 páginas, mas talvez eu vou colocar uma meta aí, 10 páginas por dia, vamos ver onde que isso me leva, né? Eu não gostaria de abandonar não, tá, pessoal? Porque eu já comecei, já investi aqui e é gostoso, só que eu queria focar nas metas, é isso que eu vou trazer agora. Bom, pessoal, estes dois grandes clássicos aqui, clássicos até recentes, né? Mas por que não clássicos? Estão na minha lista, né? 12 livros para 23, o vídeo vai estar aqui embaixo, tá? O Incidente Antares, vamos começar por esse aqui do Veríssimo, que é o que eu comecei, até eu brinco que eu queimei a largada, né? Eu li alguns dias antes de 23, né? Eu não terminei, tá, pessoal? Eu comecei a ler, né? Esse aqui é um pequeno calhamaço aqui, de umas 400, 500 páginas, mas não se iludam, tá? Foi meu primeiro contato com o senhor Érico Veríssimo. Está sendo extremamente prazerosa essa leitura, tá? E aqui ele vai trazer uma cidade fictícia no Rio Grande do Sul, chamada Antares. Ele tem um tom muito cômico, o Érico Veríssimo, né? Debochado, muito gostoso de se ler, é uma prosa bem tranquila, né? A gente sempre se preocupa nesses grandes clássicos. E aí, eu vou entender, vou ter que ficar com o dicionário do lado. Olha, todo grande clássico, vira e mexe, ele vai te desafiar um pouquinho o seu vocabulário, o que é muito salutar, né? A gente não quer ler as palavras que a gente já conhece, né? Por outro, se você tem que pegar o dicionário a cada página que você lê, fica uma leitura bem complicada, né? E aqui você vai de vez em quando consultar o dicionário e vai aprender um vocábulo novo aqui e ali. Então, bastante agradável. Me surpreendi com xingamentos aqui, sim, não vou nem falar aqui porque eu não quero ser cortado aqui do YouTube, mas tem xingamentos, tem cenas fortes. Mas entrando aqui um pouquinho, né, ele vai trazer essa cidade fictícia, né, Antares, que na verdade era um povoado da Caveirinha, alguma coisa assim, mas foi batizado aí de Antares. Ele vai contar toda a história dessa cidade. Isso é muito interessante, porque num primeiro momento eu pensei, puxa, vai ser chato, né, assim, a gente acompanhar ali, o que eu quero saber de uma cidade fictícia? Mas na verdade ele vai passar por toda a história do Brasil. Isso também pode parecer um pouco maçante, mas ele vai fazer isso através das personagens. Então vai ser muito legal e interessante, porque vai ser uma história interativa, né? Eu vou explicar melhor aqui, né? Esse povoado da Caveirinha, que vai se chamar Antares, fica perto da cidade real, né? De São Borja, né? Lá na fronteira com a Argentina. Justamente passa o rio Uruguai por perto da cidade. Esse rio marca a divisa entre a Argentina e a cidade. No caso, o município de São Borja é assim. Me corrija se estiver errado, né? Mas ele fica pegado ao rio Uruguai e poucos metros, quilômetros aí tá a fronteira com a Argentina, né? E aqui ele vai começar desde a pré-história, né? Mas esse é um período que ele passa em pouquíssimas páginas, né? Ele vai começar aí com um tal de Chico Vacariano, né? O senhor Francisco Vacariano, que vai ser um grande latifundiário, que meio que vai ser o patrono e o fundador dessa cidade, né? O primeiro benfeitor. E ele vai pegar esse nome Antares aí, com uma interação que ele vai ter com outra personagem, enfim, não cabe aqui, eu acho, entrar nisso. Mas o que vai focar aqui, pelo menos no começo, onde eu tô, assim, eu tô até a página 100 mais ou menos, é o século XIX, né, e depois o século XX, assim, esses dois séculos aí ele vai realmente ficar bastante tempo, né, então tem a Revolução Farroupilha, tem a Guerra do Paraguai. O que é legal é que as personagens vão participar desses eventos.
Mas ainda um pouco na história da cidade, né, temos aí essa família Vacariano. E ela vai ficar numa certa hegemonia política nesse povoadinho, né, por um bom tempo, e de repente vai surgir um rival, aí uma tal de família Campo Largo. Já logo né, nos primeiros minutos aí que eles travam conhecimento, os dois já se detestam ali, né? Os Vacarianos e os Campo Largos. E a gente vai acompanhar a história dessas famílias gerações atrás de gerações, né? Só que elas vão participar de toda a história do Brasil, isso que é fantástico, assim. E em meio a tudo isso eles vão ter conflitos terríveis, assim, cenas que eu olhei e falei, uau, ele escreveu isso mesmo, né, o autor? Porque vira e mexe, um vai pegar um familiar do outro captivo, né? E vai vai torturá-lo, né? E aí as piores torturas que você pode imaginar. Então eles vão se digladiar, né? Não apenas militarmente, mas economicamente, politicamente. Então é muito interessante isso. Me parece que ele quer aí fazer uma espécie de denúncia, né, ao coronelismo, né, como que uma cidadezinha ficava à mercê de dois grandes latifundiários e que não só comandavam Antares, mas possivelmente tinha uma influência em todo o Rio Grande do Sul. O próprio Getúlio Vargas entra no meio do conflito dessas duas famílias. É evidente que elas são fictícias, né? Mas elas poderiam ter existido. Eu acho que é isso que ele quer mostrar pra gente, né? É um retrato do que era o coronelismo no Brasil, apesar de que parece que ele foi extinto antes do Getúlio Vargas, mas ficaram resquícios dele, né? Esses grandes latifundiários que mandavam no país, né? Elegiam os políticos e praticavam corrupção, e subornavam, né, políticos para aprovarem leis para eles. Eram máfias, né, no sentido de intimidar pessoas que não andassem na linha, né, não executassem os seus desígnios, né. Então, muito interessante, um tom bastante cômico e irônico, né, do Veríssimo, então eu tô adorando. E é uma maneira legal de você aprender história do Brasil. É óbvio que o Getúlio Vargas não intermediou um conflito entre uma família Vacariano e Campo Largo, pelo menos assim imagino, né? Não sei, nunca aprendi isso nos livros de história. Mas ele vai mostrar a história do Getúlio, por exemplo, né? Vários eventos ali, as eleições, os golpes e tudo mais. Ele vai retratar isso em meio a essa prosa fictícia, o que torna, como eu sempre falei, né, uma coisa mais lúdica, né, um pouco mais leve, assim, né, uma maneira legal de se revisar a história do Brasil de uma maneira mais tranquila. Agora, esse nem é o tema central aqui, porque o tema central é quando em 1963, né, tô lendo aqui atrás, tá, pessoal, sem spoilers, esse aí é um tema talvez mais central do livro, mas que eu acho que não é spoiler porque já tá aqui atrás escrito isso. Eu vou até ler para vocês. É 11 de dezembro de 1963, greve geral em Antares. O fornecimento de luz é interrompido, os telefones não funcionam mais. Os coveiros encostam as pás. 2 dias depois, numa sexta-feira 13, 7 pessoas morrem, entre elas Dona Quitéria, matriarca da cidadezinha. Insepultos e indignados, os defuntos resolvem agir. Querem ser enterrados. Reunidos no coreto, decidem empestear com sua podridão o ar da cidade. Enquanto ninguém os enterra, porém, resolvem acertar as contas com os vivos e passam a bisbilhotar e infernizar a vida dos familiares. Então tem esse tom muito cômico, né? Assim, né? Não é de terror, quer dizer, os mortos se recusam a morrer, né? É um realismo mágico, evidentemente, mas tem todo esse fundo histórico legal e, assim, tem um tom cômico, né? Então tá sendo uma ótima leitura, tá, pessoal? Tô adorando. As intermitências da morte do nosso querido Saramago foi meu primeiro contato com ele, tá, pessoal? Eu parei pra pensar, né, que eu sou dono de canal, né, então, assim, eu não consigo ler isso aqui em uma semana, né, agora esse aqui eu consigo, eu consegui, já terminei, e eu não queria deixar o canal muito parado, né, se eu falar assim, não, a próxima resenha só vai ser essa, né, aqui tem 400, 500 páginas, o canal vai ficar parado muito tempo, então nisso eu intercalei, tá, pessoal, com As Intermitências da Morte, do Saramago. Foi meu primeiro contato com ele e foi extremamente positivo, tá? Eu gostei muito de ter conhecido este grande autor português. Eu tenho a comentar já algumas coisas aqui, né? Eu, assim, vou fazer uma resenha completa dele ainda. Eu queria planejar bem essa resenha, né? Eu não gosto de fazer as coisas assim, correndo, né? Eu gosto de selecionar trechos, estudar um pouquinho a vida do autor, né? Tentar contextualizar um pouquinho, vocês me conhecem. Então esse aqui, quem sabe semana que vem, vamos ver como é que andam as coisas. Mas eu já posso adiantar muita coisa, né? Para quem não conhece o Saramago, ele inovou nessa questão aí da pontuação,
É verdade que já existiam aí, né, antecessores, né, dele nesse quesito. Aí temos aí talvez o mais conhecido, o Ulisses, né, do James Joyce. Imagino eu que tenho várias outras obras nesse estilo assim, com pontuações inusitadas, vamos dizer assim, ou pelo menos vamos colocar outro termo aqui, períodos muito longos, né? Mas esse aqui não tem muito a ver com o Ulisses do James Joyce, né? O Ulisses do James Joyce, que eu não li, tá, pessoal? Só li assim uns trechos, tal, mas já deu para entender o espírito, né, do livro. Ele é um fluxo de consciência, né? E ele vai fazendo aqueles períodos enormes ali. Aqui você também tem períodos enormes, mas não é bem fluxo de consciência. O Saramago aqui, ele meio que inova mesmo, eu acho, assim, né? Em falar assim, eu não quero... Eu não gosto de nomes próprios, né, substantivos próprios, ele não gosta de ponto final, de vez em quando ele põe um ponto final, ele põe muitas vírgulas, e isso pode parecer que vai tornar a prosa muito difícil, né, é tudo em minúsculo, é bem diferente mesmo, mas não, tá, pessoal, é bem tranquilo, porque não é fluxo de consciência, tá, fluxo de consciência é meio complicado, aí não sei se vocês já tentaram ler, comentem aí, eu li o Jogo da Amarelinha quase inteiro, e vai muito na linha, né, do James Joyce, né, no Ulisses, e é difícil, assim, né, o propósito, inclusive, é dificultar. Aqui, num primeiro momento, eu falei, poxa, eu tenho essa marca, né, eu falei, pedantismo, né, eu pensei assim, né, eu falei, pô, o que precisa fazer isso, né, e ele explica aqui no meio, ele explica a razão, e quando ele explicou a razão, eu falei, putz, o cara é um gênio mesmo, né, não é que ele é pedante, ele realmente tem sua tese ali de que as palavras são fluidas, né? E é verdade, né? As palavras mudam, simples. As palavras mudam conforme o tempo passa, né? Muitas vezes a gente vai deixando de usar algumas palavras, né? Tem palavras hoje que são arcaicas, palavras novas vão surgindo, né? Gírias e tudo mais, mas mais do que isso, talvez a recusa em usar a maiúscula no nome próprio é talvez uma maneira de dizer que é tudo igual, assim, né, que as palavras são palavras, né, é um pouco pleonar, vamos falar isso, mas assim, o que ele talvez quer passar aqui é que a essência das coisas não podem ser aprendidas através das palavras, assim, é uma maneira de dizer que é tudo talvez vazio, né, a palavra tem significado, mas é um significado que pode mudar, né, de uma hora para outra, e ela não é a coisa em si, né, não sei se eu tô falando papo de louco aqui, mas ele chega a entrar nessa metafísica aí existencial, o que são as coisas, as palavras, né? Mas chega de falar aí da prosa e sintaxe dele, vamos falar um pouco aí do que trata as intermitências da morte. Então, ele começa com uma pergunta muito simples. O que aconteceria se as pessoas parassem de morrer? Quer dizer, não é que é uma pergunta, de fato, né, no começo do livro, ele fala o seguinte, no dia seguinte ninguém morreu. Vou até ler porque é muito gostosa a prosa dele, para vocês terem uma noção. O facto, né, com C, português de Portugal, o facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado ao bom fim, nada de nada pela palavra nada. Aqui tem um ponto final, tá? Tudo isso foi só vírgulas. Deu para entender, né? Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Então vocês veem que a prosa dele é bem tranquila, tá, pessoal? Inclusive até uma das minhas dúvidas era, de novo, né, será que eu vou ter que ficar com o dicionário, porque é português de Portugal? E não, tá, pessoal? Sim, de vez em quando, né, vai surgir umas palavras, aí atril, vai ter algumas palavras meio diferentes ali, mas assim, nada excepcional, assim, não sei se eu já tô acostumado com o português de Portugal, então foi bem tranquilo. Mas aqui, entrando de novo, né, na prosa, não sem querer fugir ali, ele vai tratar dessa questão. Num primeiro momento, a morte para. E parece uma coisa boa, mas ele vai tratar os lados negativos, né? O que vai acontecer com as agências funerárias? É muito engraçado, eu não vou falar aqui o que vai acontecer com eles. Não quero dar spoiler, porque ele tem esse tom cômico. Talvez vocês possam imaginar. O que vai acontecer com os asilos? Né? A gente pensa, né? Ninguém quer que, Deus nos livre, um idoso faleça e tudo mais, mas pensa num asilo que tem uma rotação, né? Isso me lembra até da Montanha Mágica, né? Do Thomas Mann, um sanatório para tuberculosos. Vira e mexe, as pessoas morrem.
E aí eles limpam o quarto e entra um novo visitante, né? Tem uma rotação, né? O asilo também. Infelizmente as pessoas morrem, saem e entra um novo. Agora, se só entra gente e não sai ninguém, de repente você tem uma superlotação nos asilos, né? Então ele começa a entrar em umas questões muito interessantes da sociedade, assim, né? Como macro, assim, né? O que vai acontecer se as pessoas pararem de morrer? Outra questão são seguros de vida, né? As pessoas estão, por um lado, talvez seja bom, né? A seguradora não pagar o sinistro, né? Mas por outro tem um problema. Se ninguém mais morre, todo mundo vai querer cancelar as apólices, né? Então ela vai falir da noite pro dia. Então tem aí uma série de problemas, assim, né? E o que é interessante é que isso vai incomodar as pessoas, né? Os familiares daquele idoso que pensam assim, né? É uma coisa meio macabra, meio tenebrosa, mas mostra muito a natureza humana, né? Aqueles sentimentos proibidos, vamos dizer assim, né? Tem gente que vai pensar, poxa, mas essa pessoa não morre, não, né? E quer que morra, né? E essa pessoa vai até pensar, será que existe um jeito de que ele morra? Pensem nisso, quer dizer, é uma coisa bem louca, mas assim, mostra muito a natureza humana. Isso eu gostei muito do Saramago, parece que ele conhece bem a natureza humana, ele não romantiza as coisas, né? Como Freud diz, a gente tem impulsos proibidos, né? A gente às vezes deseja o mal. Não há nada de mal em desejar o mal, né, pessoal? Até para deixar bem claro, Freud diz que todo mundo tem esses desejos que a gente chama de ambivalentes, né? Por um lado ama uma pessoa amada, mas por outro às vezes odeia ela. A questão é não agir sobre seus impulsos, né? Isso cabe a nós, mas desejar, né, ou sentir uma emoção é uma coisa que está absolutamente fora do nosso controle, né? Desculpem a divagação, mas o Saramago entra nisso. Agora, tem uma segunda parte do livro, assim, que eu, sem dar grandes spoilers, ele vai tratar da morte. Quem é a morte? Então interessante, ele vai entrar em discussões existenciais, metafísicas, mórbidas, né? Mas a morte é uma personagem muito interessante, assim, muito complexa, né? Eu adorei assim, esse trabalho que ele fez com a personagem morte. Então, assim, eu altamente recomendo, tá? Eu já tô aqui deixando minha recomendação, esse é o que eu já terminei. Vai sair resenha em breve, eu vou entrar em mais detalhes, tá? Bom, eu também tô lendo um pouquinho aqui, tá? Los Mejores Cuentos de Horácio Quiroga, sim, está em espanhol, foi um presente de uma querida inscrita da Argentina. E o meu espanhol é intermediário, talvez foi um pouco mais difícil ler do que eu imaginava, né? Eu tô usando bastante o dicionário, mais do que eu esperava, mas tô conseguindo entender. O Horácio Quiroga é um grande contista uruguaio, bastante consagrado, que infelizmente tirou sua própria vida, teve uma vida duríssima, né? E é curioso, como eu até falei isso em algumas lives, né? Parece que esses autores dos gêneros mais de terror, suspense, geralmente tiveram vidas também bastante de terror, suspense, assim, né? Vidas bastante dramáticas, assim. Esse Horácio Quiroga perdeu os pais jovem, depois perdeu o padrasto, depois perdeu o melhor amigo, coisas do gênero, assim, sabe? E, não sei, ele perdeu muita gente na família dele, teve casamentos que também não foram bem e no fim tirou a própria vida, quer dizer, uma série de infortúnios ali, né? Então, e nisso eu fiquei assim, eu tenho um certo fascínio por conhecer escritores assim, né? Porque através da escrita ele tá pondo os sentimentos dele para fora, né? E quantos sentimentos não deveria ter uma pessoa dessas, né? Coitado. E eu já li o primeiro conto, que muito me interessou, parece inclusive que ele tem essa temática mais da natureza. E aqui nós temos um bando de cobras preocupadas com o homem que está vindo ocupar o seu território, né? E especialmente porque esses homens estão estabelecendo um centro, né, de soro antiofídico. Então, realmente eles estão declarando guerra aí, né? E as cobras, é interessante como elas se reúnem em congresso, né? A gente pensaria, as cobras, animais burros, animais, né? Nada disso. Aqui ele retrata as cobras como políticos, né? E cada um dá a sua versão dos fatos, o seu plano, né? Eles têm um congresso, eles têm leis, eles têm regras, né? E é interessantíssimo, assim, ele inclusive conseguiu retratar as cobras talvez como políticos, assim, a comparação não era acidental, eu acho que ele quis mostrar o lado negativo de diversos políticos, a gente vê isso na política diariamente, o populismo, né, e ele aparece forte aqui o populismo, quer dizer, às vezes a cobra mais bonita, mas que tem uma ideia ruim, vai ganhar mais votos pro seu plano, e um plano ruim. Então, mas é porque ela é bonita, ela é carismática, então ela consegue chamar a atenção. Então eu achei muito interessante, a narrativa é boa, tá em espanhol, mas acho que tem coisas em português dele aqui, eu vou até pesquisar, tá, pessoal? Mas é um bom escritor, tá? E eu só li o primeiro conto, e ele tem essa temática mais da selva e animais, mas eu gostei bastante. Se eu ler tudo, de repente eu vou fazer uma resenha, vamos ver como a gente faz isso.
Bom, pessoal, e só assim, não li esses dois, tá? Eu apenas comecei aqui, os dois, na verdade, né? Esse aqui, o Orlando, de Virginia Woolf, ele está na lista, né, dos livros para 23. E esse aqui, Morte na Água, do Kenzaburo, eu não sei porque, não me perguntem, tá, pessoal? Mas, de repente, me deu uma vontade de ler isso aqui, só que não tá em nenhuma das listas. E eu fico nesse dilema, né? Será que mal começou o ano já tô saindo da lista? Olha, se eu ler esse, não quer dizer que eu não vá cumprir a lista, né? É possível eu ler mais do que os livros que estavam na lista, mas é um risco, né? Eu começo a ler coisas fora e acabo desvirtuando um pouco o propósito. Eu talvez não deveria me prender muito às listas, mas talvez no primeiro momento, né? Eu tô tentando priorizar aqui o que está na lista. Eu não sei porquê, mas isso aqui, né? Ele é prêmio Nobel, ele é um escritor contemporâneo, literatura japonesa, parece muito legal, assim, não sei porquê, mas assim, um escritor que tem bloqueios. É um pouco autobiográfico, né? Ele vai tratar como se fosse da vida dele, e esse escritor, ele tem um pouco de culpa, porque o pai meio que faleceu na Segunda Guerra, ou na Primeira, alguma coisa assim, só que o pai ficou acamado, e talvez ele teve a oportunidade de visitar o pai nos últimos dias de vida e não o fez, e se sente muito culpado, e parece que ele vai resgatar essas memórias, né, através de fotos e manuscritos, né, do que realmente aconteceu, porque talvez ele também não sabe. Em meio a isso ele quer escrever o seu próximo grande romance, né, então acho que até metalinguístico, acho que talvez é o processo que ele chegou nesse aqui, né, mas eu não sei, é muito premiado esse escritor, é literatura japonesa, eu não deveria julgar pela capa, mas achei a capa simplesmente linda, assim, né, mas eu não sei, não tá na lista, eu tô ainda na dúvida aqui, né, e esse aqui sim está na lista, é o meu primeiro contato com Virginia Woolf, estou na primeira página, ainda estava lendo o prefácio, os agradecimentos que ela faz, né, e que interessante que ela agradece a todos os outros autores que inspiraram ela, né, na escrita. E aqui é a história de Orlando, né, uma biografia fictícia que começa em 1500, parece, vai até 1850, acho que mais ou menos a época que ela vivia, me corrija se eu estiver errado, mas esse Orlando é um homem que vai dormir um dia na Turquia e acorda mulher. Então eu gostei da temática muito inusitada, e me parece que por um lado ele vai aceitar imediatamente, ok, virei uma mulher, mas por outro ele vai sentir as dificuldades de ser mulher em uma sociedade machista. Me parece que esse é o tema. Me interessou, né, conhecer a Virginia Woolf através de uma história mais inusitada, e até estava lendo, curioso, né, que aqui no prefácio, na introdução, né, dos tradutores, eu acho, eles estavam falando qualquer coisa de que esse foi um romance espontâneo. Não foi assim planejado, ela não sabia o que escrever e de repente ela estava pensando na melhor amiga dela, que ela tinha, parece que, atrações homossexuais por ela era homossexual ou algo assim, ela era casada com um homem, mas tinha paixões, parece, homossexuais, especialmente por essa melhor amiga chamada Vita. E aí acho que ela pensou em como juntar as duas coisas, um homem e uma mulher, e aí foi nisso que ela, né, ela pensou assim, eu vou contar a história dessa Vita através do Orlando, não sei, mas aí, entendeu, alguma coisa assim. Ela escreveu Orlando, uma biografia, e daí, pum, a história desembestou, vamos dizer assim, né. Então é interessante, assim, né, porque eu sempre escutei que um romance você tem que começar já sabendo começo, meio e fim, né, meio planejado, e aqui meio que quebra todas essas regras do romance, né. Deve ser muito bom, só escutei coisas boas, estou na primeira página ainda, não li, tá, pessoal? E ainda estou um pouco tentado a pegar esse aqui, não sei, sou meio volúvel, né, pessoal? Ainda mais porque esse aqui foi um presente de vocês, assim, eu sou muito grato. E então, assim, deu vontade, né, por ser presente, de já sair lendo, né? Mas vamos ver, né, pessoal? Bom, essas aqui são as leituras atuais, né, as que já foram, algumas estão em curso e futuras, tá tudo aqui, tá, pessoal? Comentem aí, por favor, também embaixo, o que vocês estão lendo, contem pra mim o que vocês estão lendo nesse ano de 23, já estão motivados para tornar 2023 o seu ano literário? Contem aí embaixo. E é isso, pessoal. Se você curtiu, deixe sua curtida, se inscreva no canal para mais e nos vemos na próxima. Um grande abraço.